Bom dia, meus amores. Estamos aí com o sábado, nosso primeiro sábado de aula, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula, nosso conteúdo novo sobre minerais e rochas. Lembrando, os conteúdos da nossa prova serão as camadas atmosféricas, né? Todas as camadas atmosféricas que nós estudamos e a camada de ozônio e minerais e rochas. Tudo isso que eu abordar aqui na aula vai cair na prova. Então é importante que vocês, como sempre, assistam o vídeo. Quando aparecer alguma anotação, pausem o vídeo e copiem, tá? Porque isso facilita o nosso aprendizado. Vamos lá? Bom, gente, então, eu acredito que vocês já, grande maioria, já jogou aquele joguinho chamado Minecraft, não é? Então, naquele jogo, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar alguns minerais, não é? Para que esses minerais? Para que a gente tem que buscar esses minerais? Para fabricar as nossas ferramentas, né? As nossas armas de defesas contra os zumbis. Então, só ali a gente pode entender que existe uma diversidade de minerais. E aqui na Terra, na vida real, não é diferente. Os minerais, eles são materiais que possuem características próprias. Como assim? Cada mineral, ele tem a sua particularidade. Existem minerais que têm um brilho maior, já existem outros minerais que não brilham. Existem minerais com cores diferentes, como vocês estão vendo aí nessa imagem, certo? Então, cada mineral tem a sua característica distinta. E esses minerais, eles estão disponíveis aí em toda a nossa crosta terrestre, não só na nossa crosta. Existem minerais também lá no manto, nós já falamos sobre isso, certo? Os minerais, eles estão distribuídos em toda a Terra. Então, se a gente, por exemplo, começar a cavar um buraco agora, nós vamos encontrar o quê? Minerais e rochas, mas rochas aí mais lá na frente, certo? E todos esses materiais, eles vão ser os componentes de uma rocha. O que quer dizer isso? Que todas as rochas, elas são feitas de minerais. Então, quais são os exemplos de minerais que nós temos aqui na Terra? Nós temos o ferro, o ouro, que é um mineral precioso, nós temos a prata, o alumínio, o diamante, certo? A turmalina, que também é uma pedra, né? Um mineral aí considerado precioso. Nós temos diversos minerais. Então, só nessa imagem vocês estão vendo vários tipos de minerais. Professora, só tem esses minerais aí? Não, existem inúmeros minerais ao redor do nosso mundo. Então, por exemplo, nós temos o cristal, vocês estão vendo aí, ágata azul, deixa eu ver outro que é mais comum, o quartzo rosa, né? Ágata, vocês já devem ter ouvido falar. Quem mais? A pedra ônix, que é uma pedra muito bonita, né? A jaspe, argonita. Então, assim, gente, existem diversos tipos de minerais. Eu só trouxe essa imagem para vocês verem como cada um é diferente do outro, ok? Certo, mas vocês devem estar se perguntando, professora, por que alguns minerais, eles são considerados preciosos? Então, gente, alguns minerais, justamente por eles possuírem essas características distintas, alguns são mais coloridos que os outros, outros apresentam um brilho mais intenso, né? Então, geralmente, esses minerais que têm uma cor diferente e que têm um brilho intenso, eles são comercializados para quê? Para a fabricação de joias, de brincos, de colares, de pulseiras, né, de anéis. Então, geralmente, esses minerais, eles são considerados preciosos por isso. E existe uma grande busca, o mercado é muito grande, geralmente uma pedrinha muito pequena é muito caro, tá? Então, os minerais, além deles serem componentes aí naturais da Terra, fazerem parte da composição, né, até do nosso corpo, que nós vamos ver aí na frente,
eles também são utilizados no comércio, né, na fabricação dessas joias. Bom, gente, saindo aí de minerais, vamos agora conhecer um pouco das rochas. As rochas, elas são compostas por minerais, como nós já abordamos, né, anteriormente. Existem diversos tipos de rochas, tá? Obviamente, se existem vários tipos de minerais e se os minerais são os componentes das rochas, ou seja, se todas as rochas são feitas de minerais, obviamente que existem vários tipos de rochas, não é mesmo? Então, as rochas, elas também são fundamentais na formação do solo. Imagina só, se você fosse para a rua agora ou para um campo, por exemplo, você iria encontrar facilmente uma rocha ou pelo menos um fragmento, um pedacinho dela, tá? Então as rochas, elas estão aí distribuídas em toda a nossa crosta terrestre. E elas são utilizadas em diversos tipos de produtos. Por exemplo, posso citar um deles. Já ouviram falar em mármore? Então, o mármore é um tipo de rocha que é muito utilizada nos balcões de cozinha, por exemplo, nos banheiros, né, nas pias de banheiros. Então, esse é um exemplo do uso de rocha, né, no nosso cotidiano. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens de formações rochosas, só para vocês terem, né, aí uma noção da diversidade das rochas disponíveis aí no nosso planeta, né? Aqui é um tipo de rocha sedimentar que nós vamos ver lá na frente. Então, são diversos tipos de formações rochosas, né? Algumas muito bonitas, né? Outras menos atrativas, mas vamos lá agora conhecer quais são os tipos de rochas. O primeiro tipo de rocha são as rochas magmáticas, né? Como o nome já diz, as rochas magmáticas, elas vão derivar do magma. Essas rochas magmáticas, elas também são conhecidas como rochas ígneas. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em rochas ígneas, vocês vão saber que são rochas magmáticas. Como é que acontece? Vamos lá. Temos aí a erupção vulcânica, né? Quando o vulcão ele entra em erupção, o magma que está no interior da Terra vai ser expelido, ou seja, ele vai vir para a superfície. Quando chega na superfície, né, a gente chama de quê? De lava vulcânica, né? Essa lava, ela vai resfriar, ela vai esfriar, né? Por quê? Porque a temperatura no interior da Terra é muito alta. Então, quando esse material ele chega aqui na superfície, a temperatura daqui, né, já é mais amena. Então, vai fazer com que esse material, com que essa lava, ela se resfrie e endureça. E com esse endurecimento, vai formar uma rocha magmática. Só que isso também pode acontecer tanto aqui fora, né, aqui na superfície terrestre, quanto lá no interior da crosta. Podem se formar rochas magmáticas lá dentro. Como assim? Porque às vezes a pressão vai variar, né, no interior da Terra. Às vezes a temperatura vai variar e vai fazer com que ocorra esse resfriamento, certo? Então, basicamente, rochas magmáticas, né, é o resfriamento do magma, né? Elas ocorrem pelo resfriamento do magma. Então, temos aqui alguns exemplos de rochas magmáticas, né? Então, o granito é um exemplo de rocha magmática, o riolito, o basalto, né? E o gabbro. Aqui é mais difícil da gente encontrar, mas o granito e o basalto a gente pode, né, encontrar com uma certa facilidade. Esta é a primeira vez em 3 anos que a lava do vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, chega ao mar. O material formou uma cascata incandescente na parede rochosa da ilha. Quando a lava chega na água, esfria rapidamente e se torna rocha vulcânica. Já a água esquenta e vira vapor. As imagens são impressionantes. O fenômeno raro e fascinante atrai alguns turistas bem corajosos. Veja aí.
gente, outro tipo de rocha são as rochas sedimentares. E essas rochas, elas recebem uma atenção especial. Por quê? Porque são nessas rochas que a gente pode encontrar fósseis, certo? Essas rochas sedimentares, elas vão se formar, né, pela compactação de alguns fragmentos de outras rochas. Vamos entender isso aí melhor. Aqui na figura, vamos supor, aí na primeira imagem de cima, nós temos uma rochazinha, né? O que é que aconteceu? Com o passar do tempo, a temperatura começa a variar, né? Então, a chuva, por exemplo, ela pode começar a degradar essa rocha e levar pequenas partículas, pequenos pedacinhos, e vai degradando ela com o tempo. E aí essa rocha, ela vai se partindo, ela vai se dividindo, né? Outros fragmentos vão chegando, né, e vão se acumulando ali próximo a ela. Então, ela pode começar a crescer ou ela pode começar a diminuir. Então, aí nós temos uma rocha sedimentar. Tem um exemplo aqui mais claro, que é esse aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho ali uma montanhazinha ali nessa parte maior. Começou a sofrer um processo de erosão. Como assim? Essa rocha ela começou a se degradar. Então, pequenos pedaços dessa rocha começaram a ser transportados e foram aí, ó, para essa parte que é mais funda. Vocês estão vendo onde tem o nome cimentação. Esses pequenos pedacinhos de rochas foram se acumulando ali e a partir desse acúmulo foi se formando uma nova rocha. Uma rocha composta por sedimentos, né? Então, esses sedimentos, eles vão formar uma rocha sedimentar. Bom, aqui nós podemos encontrar alguns exemplos de rochas sedimentares, né? Então, existem diversos tipos de rochas sedimentares, como o argilito, a areia é um exemplo de rocha sedimentar. Se vocês observarem a areia, vocês vão ver que a areia ela é cheia de fragmentos diferentes, né? Por quê? Porque ali são vários tipos, né, de fragmentos de outras rochas que se juntaram, formando aí um tipo de rocha sedimentar. O arenito também é um tipo de rocha sedimentar, a alite. Então, são vários tipos de rochas. Lembrando, não quero que vocês decorem todas essas rochas, não. Só quero que vocês saibam quais são os tipos de rochas, certo? Agora, vamos falar sobre algo muito importante, que são os fósseis, né? Porque os fósseis, eles possibilitam que a gente conheça a nossa história. O que é que são fósseis? Os fósseis, pessoal, são restos de seres vivos, né? Não só seres vivos, mas existem fósseis até de ferramentas que foram utilizadas por civilizações antigas. Existem fósseis que são literalmente cocô de dinossauro, certo? Então, esses fósseis, geralmente, né, foram de seres vivos que viveram lá no passado, animais ou plantas, e até alguns materiais utilizados por eles, e que foram conservados através de um processo que se chama fossilização, que ocorre justamente nessas rochas sedimentares. Então, aí, como vocês estão observando, isso aí foi um fóssil de uma libélula, provavelmente uma libélula ancestral, né? Ou seja, ela viveu há muito tempo atrás. Às vezes existem fósseis de milhões, bilhões de anos, tá? Temos aqui também, ó, fósseis de prováveis animais marinhos. Aí as conchas. Então, o que é que isso indica? Indica que nesse ambiente que foram encontrados esses fósseis, ali provavelmente foi o quê? Foi um mar, foi um oceano antigamente. Então isso também é muito importante para saber quais foram as regiões que no passado, né, eram regiões oceânicas, eram regiões que tinham grandes rios. Então é muito importante por isso. Aqui são fósseis de dinossauros. Hoje nós só sabemos da existência dos dinossauros por conta dos fósseis, né?
E aí alguns cientistas, durante as escavações, acabaram encontrando e reconstruindo esses fósseis. Olha aí, esse fóssil praticamente inteirinho, super conservado, né? Então, a partir daí, os cientistas já conseguem entender a anatomia do animal, a fisiologia, como é que ele se locomovia, como é que ele caçava, como assim? Como é que a gente pode saber como ele caçava? Por conta da dentição. Vocês podem ver, geralmente os carnívoros, eles sempre vão apresentar esse tipo de dentição, né? Esses dentes mais afiados. Por quê? Porque vão servir para cortar. Como é que eles sabem que existem dinossauros que não eram carnívoros? Justamente pela dentição. Tinham os dentes mais retinhos, não tinham esse tipo de dente afiado. Então, só para vocês entenderem como são importantes, né? Como o estudo dos fósseis são importantes, porque até a alimentação de um animal desse, que não existe mais, né? É possível saber por conta disso, por conta desses fósseis. E aqui é um fóssil de nada mais, nada menos de cocô de dinossauro, né? Então, até isso, os pesquisadores já sabem qual era o tamanho, né? Como seria a textura, né? Do que eles se alimentavam através da textura também. Então, assim, são diversos tipos de fósseis muito importantes para o estudo da ciência hoje. Então, meus amores, para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre o último tipo de rocha, que são as metamórficas. Como vocês já estão, né, associando metamórfica com metamorfose, metamorfose é o que? Mudança. Significa que essas rochas, elas vão sofrer certa mudança. Como assim? Gente, as rochas metamórficas são aquelas rochas que vão sofrer influência de dois fatores: a temperatura e a pressão. Isso lá no interior da crosta terrestre. E ao sofrer essa influência de temperatura e pressão, elas vão se transformar em outro tipo de rocha. Vamos ver aqui a imagem. Nós temos aí em laranja o magma, né? Acima do magma nós temos o interior da crosta terrestre. E acima do interior da crosta terrestre, que é essa parte marrom, nós temos a superfície. Essa partezinha aí branca de rocha, né? Ela que está entre a superfície terrestre e o interior da crosta, vamos supor ali que ela sofreu influência tanto da pressão quanto da temperatura. Se isso ocorre, essa rocha ela vai sofrer uma modificação e ela pode se transformar em outra, como por exemplo nessa imagem aqui. Temos aqui, ó, o argilito, que é essa rochinha, a segunda rocha branquinha. Vamos supor que ela estava lá no interior da crosta, sofreu influência da temperatura e da pressão. Com isso, ela vai sofrer uma transformação, ela vai se transformar em xisto, certo? Aqui outro exemplo, o arenito, quer dizer, sofreu influência desses dois fatores, vai se transformar no quartzito. Então, toda rocha metamórfica vai sofrer influência da temperatura e da pressão lá no interior da crosta terrestre, e aí ela vai se transformar em outra rocha, certo? Por isso que o nome dela é rocha metamórfica, ok, gente? Então, esse momento é o momento em que a gente agora vai lá para o WhatsApp, tira dúvidas, né? Mas antes disso, todo mundo copia tudo que foi abordado aqui na aula. Se tiver alguma dúvida, anota e vai perguntar lá no WhatsApp. É importante que ninguém saia com dúvidas dessa aula, tá bom? Então, bom sábado, estamos aqui nos despedindo, eu e o arqueólogo, que é quem? Aquele profissional, o cientista que vai estudar aí os fósseis, vai procurar os fósseis nas rochas. Então, nós estamos desejando para vocês um ótimo sábado, um bom fim de semana e todo mundo em casa. Beijo e até segunda-feira.